busquei pensar nessa palestra, trazendo alguns elementos da doutrina espírita, que são conceitos básicos, mais básicos, do trilhar espírita. O que é o espiritismo? Como é que a gente faz espiritismo? Mas para isso a gente precisa antes pensar nos conceitos que conceituam a doutrina espírita. Por exemplo, quando nós pensamos no doutrina, o que é uma doutrina? Quando nós falamos em doutrina, tem muita gente que acha que é doutrinar, né? Que é encabrestar, colocar cabresto nas pessoas. Não é nada disso. Doutrina é um conjunto sistemático de ideias que nos aponta alguns conceitos. Conjunto de pensamentos coerentes e lógicos que fundamentam alguma ideia. Esses pensamentos raciocinados propõem princípios que irão nortear conceitos construídos e que nos auxilia a fazer algumas conclusões. Por exemplo, a doutrina do direito vai nos ajudar a pensar nas nossas relações sociais, como elas poderiam se dar melhor. A doutrina econômica vai ter sempre o homus econômico, o homem sempre pensando em levar vantagem, e vai nos ensinar como é que nós relacionamos na área mercantil. E nós temos algumas doutrinas religiosas, como o catolicismo, o protestantismo e a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita, então? É um conjunto organizado e sistematizado de ideias que dá suporte ao entendimento conceituais propostos pelos espíritos sobre o que é a vida. Não é uma vida que finda com o corpo físico, ela é para além do óbito do corpo físico. Sempre com base no Evangelho de Cristo. E essas ideias vão nos ajudar a integrar nós a nós mesmos, ao mundo em que vivemos, às demais criações, a Deus. Essa é a proposta da doutrina espírita, basicamente. Ajudar-nos a fazer esse diálogo conosco, entender quem somos, por que aqui vivemos e para onde vamos a partir daqui. A doutrina espírita, ela busca responder essas perguntas inteligentes que nós temos. Por exemplo, o que é a morte? Por que a morte? Porque ela vai contextualizar a nossa existência, o nosso ser, vivendo na Terra. Ela vai nos ajudar a entender essa seara sempre amparada pela ciência. Então nós vamos utilizar tudo que a ciência já nos proporcionou como ideia sistematizada. Vai utilizar da filosofia para nós questionarmos aquilo que ainda é possível questionar, que já provamos. Quando nós dizemos que não é possível, não é possível. A ciência já comprovou que não é possível. Mas quando é possível e a gente não sabe como é que se dá, a gente vai questionar. O que é a morte? O que é o óbito? E sempre parametrizado aqui pelo Evangelho de Cristo. Então nós vamos trabalhar a doutrina espírita sempre por esse tripé: ciência, filosofia e religião. Sem nunca ser religião demais, sem nunca ser filosofia demais, sem nunca ser ciência demais. É difícil fazer esse equilíbrio? É difícil, porque cada um de nós tem uma tendência a ser mais religioso, ou mais ciência, ou mais filosófico. Aqui nas palestras a gente percebe nitidamente quem tem mais esse viés para um lado e para o outro. Mas dentro do possível, e principalmente nessa casa, a gente vai tentar fazer esse tripé caminhar junto. E o que seria o espiritismo, então? O espiritismo é aquilo que a gente já conseguiu conceber da doutrina dos espíritos e que nós colocamos em prática, que nós praticamos. A doutrina dos espíritos, ela é muito maior do que a gente imagina. As informações que os espíritos já conceberam sobre a vida e nos trazem, ela é muito grande.
A gente já tem por base o Evangelho de Cristo, que é imenso, né? De uma profundidade que nós estamos há 2024 anos tentando entender, a gente fica muito perdido em alguns conceitos, ainda algumas ideias. E a doutrina dos Espíritos também é muito grande em relação a isso. Há centro espírita, há grupo de estudos espíritas que advoga a diferença entre doutrina dos espíritos e doutrina espírita, falando que doutrina dos espíritos seria como se fosse o oceano e a doutrina espírita um copo daquela água do oceano que nós conseguimos entender. E o espiritismo sempre vai ser a nossa prática. O que é o espiritismo? É aquilo que nós praticamos dentro da doutrina espírita. É aquilo que nós praticamos. É o prático, é o dia a dia. Se nós acreditamos que os espíritos são ruins, o espiritismo é uma coisa ruim. Se nós entendemos que os espíritos vêm à Terra para nos trazer mensagens, para nos codificar, nos ressignificar a vida, nós vamos para outro caminho entendendo melhor a doutrina espírita, o espiritismo. Mas o espiritismo vai ser sempre aquilo que nós conseguimos entender da doutrina espírita e colocar em prática. Ok? Até aqui, gente? E nós vamos fazer isso através de um viés, que é o viés religioso. Pensando no viés religioso no sentido de que, à medida que nós vamos nos conhecendo, concebendo melhor a vida, a gente vai relendo a nossa vida, relendo e refazendo os nossos caminhos para nos religar ao Pai. Ou seja, o que é religar ao Pai? Nos tornar mais próximo do Pai, mais próximo do Criador, mais parecido com o Criador, que é a proposta religiosa. E sendo essa a proposta religiosa, a gente diz sim que a doutrina espírita é uma doutrina religiosa, porque ela vai nos ajudar a nos entender, a entender a nossa caminhada na Terra, a entender o nosso ser e o quão nós podemos estar mais próximo do nosso Criador. E aí na Casa Espírita a gente vai ter uma proposta, que é um projeto político-pedagógico. Como é que nós vamos praticar a doutrina espírita? Como é que nós vamos fazer espiritismo aqui? Na divulgação da doutrina espírita, nós vamos disponibilizar os pensamentos coerentes por meio da educação espírita, levando a cada um de nós, espírito encarnados e desencarnados, a pensar a sua caminhada evolutiva, se envolvendo e conectando o seu ser com o próximo, com o Criador, fazendo autossustentação, graus de liberdade, felicidade pela consciência crítica da vida. Semana passada eu falei para vocês aqui da não linearidade da vida e da incerteza, onde nós criamos arquipélagos de certeza para nos sustentar. A partir do momento que a gente se conhece um pouco mais o fazer da vida, a gente vai se autossustentando. E as transformações vêm, as modificações vêm, e a gente vai desequilibrar de novo e precisamos continuar a nossa caminhada. Mas para pensar doutrina espírita, espiritismo, a prática, para pensar inclusive no nosso projeto político-pedagógico, a gente tem que antes pensar que a base da doutrina espírita traz para a gente que nós somos espíritos. Correto? E o que é espírito? A base da doutrina espírita é a existência do espírito. O que é o espírito? Nós temos 3 sistemas de entender a verdade. A gente não vai falar certeza, porque certeza a gente nunca vai ter. Mas a verdade a gente vai ter, cada um vai ter a sua verdade. Primeira base é fazer definições, o que é muito utilizado pelas ciências exatas, quando eles dizem 2 mais 2 é 4, aquilo não vai mudar, está definitivo. Então eles conseguem chegar a um grau, né, de verdade muito alto, e que eles conseguem definir, dar definição.
Alguns outros segmentos vão fazer conceitos, ou seja, aquelas ideias que são concebidas pela grande maioria, que já tem uma consensualidade ali de como ela funciona, a gente vai conceituando. E outras a gente vai trazer por pensamentos autônomos de pessoas que estão estudando e vão teorizando as ideias. Esses conjuntos de teorias vão propor para a gente uma doutrina, um segmento para se pensar. E o espírito, que é o que eu estou falando, a gente não vai conseguir tão cedo defini-lo, muito menos conceituá-lo, porque a gente não consegue fazer nada de conceito se a gente não verificar, nem que seja pelo microscópio. A gente tem, no Livro dos Espíritos, no item 76, alguns dados, algumas características para nos fazer pensar. O livro fala para a gente que o espírito é o ser inteligente que povoa o universo, inclusive o mundo material, que possui uma individualidade e que é consciente de que tem consciência. A gente fica muito preso na questão do ser inteligente. Mas a ciência já consegue mostrar para a gente que os demais seres da criação também são inteligentes. As árvores lançam suas raízes nas mais profundezas em busca de alimentos, em busca de seivas para que possa se transformar em alimento. O que é isso, se não a inteligência deles? Os animais são capazes de aprender conosco. Vai nos, inclusive, mostrar como é fácil aprender. Mas ter a consciência de que se é consciente, é só nós, espíritos. Nós somos capazes, por nós, de fazer reflexões, de fazer axiologia, ou seja, juízo de valor. Acho que é certo, acho que é errado. Não devo matar, não devo comer. Esses juízos de valor, e nós temos a consciência de que nós conseguimos fazer essas reflexões. Alguns animais estão chegando muito próximo de fazer reflexões, mas eles não sabem que sabem fazer essas reflexões, como nós sabemos. E daí nos dá uma grande responsabilidade, que é construir nossa caminhada, construir o nosso fazer. Então, pensando no espírito, nós temos 3 momentos. Está ruim isso aqui. Nós temos 3 momentos na filosofia que vai nos ajudar a pensar o espírito. Nós temos a finitude da vida, que vai dizer, olha, o óbito do corpo físico ceifa tudo. Acabou. Não existe nada. Não existe a menor possibilidade de se falar vida pós-morte. Acabou ali. Nós temos a teoria panteísta, que vai dizer para a gente que nós e Deus, o Criador, somos uma coisa só. É como se fosse um caldeirão de salada, onde as criações saem para fazer a sua presentificação da criatura, depois ela volta e volta no meio do caldeirão. Ou seja, ela não tem a sua individualidade. Ela faz parte do todo e ela é o todo. Então, o espírito, quando ele reencarna, faz os seus aprendizados, depois volta. Ele vai sofrer no purgatório, depois ele se perde. Morreu o assunto. E nós temos a teoria da individualidade da alma, panenteísmo, que vai nos dizer que as criaturas são criadas simples e ignorantes, e cada uma vai fazer o seu processo de aprendizado, se tornando singular, indivíduo, único. Todos nós, cada um de nós, uns diferentes dos outros. A teoria vai dizer para a gente
que Deus está em nós, nós estamos nele, mas não nos confundimos com ele. Está lá em João, acho que capítulo 4, 14. Aqui os espíritos, como as demais criação do Criador, não se confunde com o Criador. Simples e ignorante, nós somos colocados, como diz, né? Deus nos fez simples e ignorante e disse, vá. E nós fomos. Nós fomos e fomos aprendendo. Nesse aprender, nós fomos trazendo substâncias que vão se essencializando em nós, se tornando essência, e vão nos construindo quem somos. Cada um diferente do outro. E pela lógica do dia a dia, você vai perceber que não existe ninguém igual a ninguém. Pode ser gêmeos, univitelíneo. Não existe. Não há possibilidade. Pela ciência, nós já sabemos que todos os seres são inteligentes. São capazes de aprender. Inteligência aqui, gente, é nesse sentido. Capaz de aprender. A pessoa é muito inteligente. Não, todos nós somos inteligentes. Alguns têm uma capacidade, por didática ou por pedagogia, de aprender mais. Mas aprender, todos nós somos capazes, inclusive os animais, inclusive as plantas. Somos capazes de aprender. Agora, consciência de que nós somos capazes de aprender, que nós devemos refletir, que nós aprendemos por si só, o espírito. E aí nós vamos denominar espírito de uma forma pedagógica para nos diferenciarmos das demais criações que não têm consciência de que é consciente. Apenas isso. Não é que o espírito é melhor do que os demais para outro espírito, por exemplo. Todos nós temos o nosso lugar na vida. Todos nós cumprimos uma função na vida. A gente vai ver isso aqui. Mas apenas por uma questão didática, a gente vai fazer isso. Separar os que têm consciência de que são conscientes. E como é que nós somos conscientes de que somos conscientes? A ciência vai dizer que é através da mente. E o que é a mente? Do latim mentem, que tem o significado de pensar, conhecer, entender. E significa também medir, visto que alguém que pensa não faz outra coisa senão ponderar, medir. O que é melhor, o que é pior? As ideias. A mente não se confunde com o cérebro. O cérebro é um órgão biológico que nós temos, que tem entre as suas funções a grande função da mente. Mas não existe um órgão biológico em nosso corpo chamado mente. Então, a mente é um conceito utilizado para descrever essas funções superiores que nós temos, exercida pelo cérebro humano, que está relacionada à cognição, ao pensar, ao raciocinar, ao fazer razão, utilizar da razão. E também ao nosso comportamento, ou seja, a nossa interação do dia a dia, ao nosso fazer uns com os outros. Particularmente aquelas funções às quais os seres humanos, conscientes de si e dos seus atos, têm como interpretar, desejar, não está aqui, desejar, o temperamento, a imaginação, o pensamento, construir linguagens, sentidos. Embora essas funções estejam ligadas diretamente ao pensar, ao uso da razão, da memória, ela também nos ajuda a fazer intuições. Quem de nós nunca teve uma intuição?
Quem de nós não construiu mentalmente um arquétipo? O que é isso? Nós precisamos de pensar. Tentar entender. Por isso que esse termo mente, às vezes, vai designar para a gente o comportamento humano. Isso é coisa da sua mente. Mas é preciso que a gente tenha em mente que mente não se confunde com esse órgão biológico, cérebro, que guarda as informações, transmite as informações através dos neuronais, dos nervos, recebe informações e está lá, tudo guardadinho. Mas quem pensa, quem raciocina, quem decide, quem gosta, quem deixa de gostar, quem exerce essa função superior, é o que nós vamos denominar de espírito, que é todos nós aqui, que um dia vamos perder esse corpo e vamos deixar a terra, porque para estar na terra precisa de massa. E aí a gente acha que espírito é um extra, é um ser extra-natural. Não, somos nós que não temos o corpo. Essa faculdade que nós temos de pensar, de raciocinar, de desejar, que não é feita por nenhum órgão biológico. E por não ser feita por nenhum órgão biológico, não vai se desfazer, como os átomos do nosso corpo vão se desfazer quando nós deixarmos esse corpo. Martim Peralva, no livro, ele traz um livro com vários pensamentos do Espírito Emmanuel, né, que trabalhou muito com Chico. Ele vai trazer essa sentença para nós, que é muito interessante, que diz assim: o espírito, elemento inteligente do universo, pensa. A mente, campo da consciência, desperta, reflete, segundo Emmanuel. E o corpo, máquina divina, na feliz definição de André Luiz, executa com auxílio dos órgãos que lhe são peculiares. Como é que nós transmitimos o pensamento que nós temos? O juízo de valor que nós temos? Através do nosso corpo. A gente pensa, usa as informações cerebrais para refletir sobre aquilo e vamos transmitir, através do nosso corpo, o resultado desse pensamento. E o irmão Grimm vai dizer para a gente, tudo que a gente aprende nas nossas vidas está conosco. Nós somos os atores, é nós que construímos os nossos aprendizados, nós portamos esse aprendizado, carregamos eles conosco em todas as nossas encarnações, ainda que nós não vamos utilizá-los, e é nós que vamos utilizar desse conhecimento para executar o nosso dia a dia. E ele vai dizer, o Espírito é autor, ator e portador da sua própria cultura, do seu próprio aprendizado, de tudo que ele aprende. E esse Espírito, estando na Terra, encarnado, ele vai ter 3 dimensões, no mínimo 3 dimensões que a gente já conhece, que é a dimensão vital. Nós somos espíritos encarnados num corpo biológico, com uma fisiologia própria, usinando energia e articulando no modo de pensar. Então nós somos seres encarnados, nós somos bio, físio, dínamo, psicológico. Se eu tenho um problema no meu corpo físico, muito provavelmente está aqui, que vai descarregar aqui. Da mesma forma, quando eu não estou conseguindo produzir energia, não é só o problema no campo biológico. Muito provavelmente nós vamos ter que pensar tanto no meu campo biológico, nessa usinagem química que meu corpo produz o dia todo, e na minha forma de pensar. Para daí a gente poder resolver melhor os nossos problemas. Tanto é que a medicina espírita nunca vai trabalhar a dicotomia saúde-doença. Não vai nos dar, Leocádio nunca nos deu um remédio, uma medicação para tirar
o problema ali, a ferida, por exemplo. Ele vai nos dar a medicação para que o corpo reconheça o seu lugar e o corpo faça o seu trabalho de eliminar o problema. Nós temos também a dimensão individual, ou seja, a nossa personalidade. Quem somos? Deus nos fez simples e ignorante, como eu disse, e parte da criação elaborada na mais perfeita ordem e harmonia. Mas eu só tenho identidade comigo mesmo. Eu não sou igual a ninguém. Ninguém nesse mundo é igual a mim. Eu só tenho identidade comigo e com o Criador. Eu posso ser parecido com vocês, mas identidade é eu com a minha existencialidade, quem eu sou. Ninguém é igual ao outro. Ninguém. Emmanuel, por meio do Chico, vai falar para a gente que passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não esqueça que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outra solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Deus não dá dom para um e para outro, senão a gente pensaria na injustiça divina e não na justiça divina. Nós construímos o ser que somos pelas nossas encarnações, reencarnações. Nós somos reencarnacionistas. Agora, não é o capital de vida que vai nos dizer quem somos, é a intensidade com a qual nós vivemos e enfrentamos os nossos desafios da vida. Que vai nos permitir sermos quem somos. Como obras do Criador, nós somos diferentemente iguais uns dos outros. Na essência, na criação, nós somos iguais. O sopro da vida é o mesmo que tem em mim e tem em vocês. Mas a partir daí nós começamos a caminhar e fomos nos substancializando. E na relação uns com os outros, co-substancializando. E nos tornando os seres que somos. Nós temos um corpo físico. Esse corpo físico possui os mesmos átomos que possuem os corpos das plantas e dos animais. Cálcio, ferro, fósforo, todos os elementos tem aqui, tem aí, tem nessa cadeira. Só vai diferenciar a qualidade e a quantidade, que vai nos dar forma. E isso é administrado pelo espírito reencarnante. A quantidade necessária para que ele cumpra seu capital de vida dentro daquele projeto que ele fez, como eu disse semana passada. Pode haver perturbação? Pode. Pode haver perturbação? Pode. Porque a gente vai ver que a gente vive sob paradigmas. Por outro lado, o espírito, ou o ser do ser humano, o ser que eu sou, independente do corpo físico, à medida que vai vivenciando os desafios da vida, os encontros, os desencontros, as relações, as perdas, os ganhos, a gente vai aprendendo e nos diferenciando uns dos outros. É por isso que Leocádio, irmão Grimm, vai falar para a gente, nós somos diferentemente iguais uns dos outros. A base é a mesma. A cada desafio, a cada novo dia, a cada reencarnação, a cada oportunidade, nós vamos trazendo elementos para nós que vão nos afirmar o ser que somos. Nós nos consubstancializamos e co-substancializamos sempre, todas as vezes, ainda que minimamente a gente aprende.
nem que seja pela dor, aprende. O melhor que aprendemos pelo amor. Porque, como diz um amigo meu, a dor é a melhor professora que existe. Ela vem quantas vezes for necessário, te explica pacientemente, todas as vezes que for preciso. E a dor é algo que ninguém gosta de sentir. Essa professora é muito dura. Mas aprendemos? Aprendemos. E também temos o existencial. Nós somos seres vivos, seres vivos inteligentes, seres vivos, inteligentes e conscientes. Ser vivo quer dizer que nós temos um corpo biológico. Esse corpo biológico funcionando, nós estamos vivendo. Todo mundo. Mas nós estamos existindo, nós estamos externando a nossa individualidade, o nosso existencial. Além de possuir um corpo biológico que nos permite viver aqui na Terra, nós temos que expressar a nossa individualidade. Ou seja, além de viver, nós temos que existir. Muitas vezes nós nos omitimos, escondemos quem somos. A vida, ela é constituída no meio social. Nós vamos chegar lá. Mas é preciso que minimamente você seja você. Porque nós sabemos que nós somos diferentes. As pessoas agem diferente dentro de um espaço religioso, por exemplo. Não é a mesma coisa que foi. Eu não fui a mesma coisa aqui do que no show da Madonna. A gente é diferente. A gente age diferente de acordo com o meio onde a gente está. Eu, perto do meu pai, eu agia de uma forma completamente diferente. E o medão? Mas nós precisamos nos posicionar. A gente não pode ser mero espectador da vida. Porque a gente vai ver que a vida é construída, o meio social é construído de acordo com o nosso agir. Por exemplo, quando nós tomamos uma medicação, essa medicação vai aliviar a dor de cabeça, por exemplo. Mas e o problema? Eu tenho que pensar, eu tenho que colocar meu eu para pensar no meu corpo físico, na minha fisiologia, na minha dinâmica, no meu processar químico. Às vezes, determinados elementos, frutas, alimentos, é bom para uma, não é bom para mim. Eu não posso simplesmente receber, tá, me dá. Chá é bom para isso. Às vezes para você não é. E é preciso respeitar isso. Às vezes você vai no self-service e vai se servir de um alimento e imediatamente o seu existencial diz para você, não coma isso. Assim, não quero, tem que se expressar. Porque nós somos indivíduos, nós somos quem somos, uns diferentes dos outros. Mas para o nosso existencial se expressar, nós precisamos aprender. E o que é aprender? Porque sempre que efetivamente a gente aprende, a gente passa a se comportar de acordo com aquilo que nós conseguimos compreender. Eu não posso comer isso. Eu entendi que eu não posso comer. Não me faz bem. Eu entendi que fumar não me faz bem. Mas eu entendi. Está claro para mim. Isso é aprender, é traduzir para você a informação. Eu tenho que interpretar aquilo e entender o que se trata. Que a partir daí eu começo a me comportar de acordo com aquilo que eu aprendi.
que eu entendi. E irmão Leocádio vai falar para a gente, aprender é mudar comportamento. Se você continua agindo da mesma forma, muito provavelmente você não aprendeu, você ainda está na informação, não traduziu, não caiu a ficha. Me disseram que é bom, mas só me disseram. Isso é o ser do ser humano fazendo raciocínio, fazendo racionalidade. Porque a forma, o que está vivendo, o jeito de ser, o comportamento, sua forma de pensar, ela só vai sair do lugar, só vai transcender, só vai para um novo estágio se houver ação. Se você pensar, se você refletir sobre aquilo. Se não, continua no mesmo lugar. E neste aprender, nós temos que ter em mente que nós vivemos sobre os paradigmas da Terra. Nós somos espíritos, mas estamos encarnados e vivemos os paradigmas da Terra. O que são os paradigmas? A estruturação que a Terra nos permite pensar em como agir, por exemplo. O irmão Grimm vai trabalhar apenas com 3 paradigmas. Diz ele que os demais paradigmas acabam entrando nesses 3 ali. O primeiro deles é o paradigma da cultura. O meio em que nós encarnamos, ele é construído. A sociedade em que vivemos, ela é construída a partir das atitudes, da forma de pensar de cada um daqueles seres que estão naquela sociedade. Não é nada imposto. Nós vamos criando juntos uma forma de pensar. E essa forma de pensar vai nos afetar. Vai nos constranger a agirmos de determinada forma ou de determinada forma. Mas aquela forma de pensar foi construída para além de mim, foi se você foi omisso, se você não existiu, se você está apenas vivendo. Mas ela vai te afetar. Qual é a cultura do dinheiro na Terra hoje? Qual é a cultura da beleza? É uma cultura materialista, que se impõe para cima de nós, inclusive mata pessoas. Tem pessoas que tiram a própria vida porque não se encaixou naquela cultura da beleza que foi criada. Tem pessoas que ficam enlouquecidas porque não está conseguindo ter uma lancha, o carro do ano, pela cultura que foi construída. E isso, de alguma forma, vai nos afetar. E nós temos que saber que ela existe, esse paradigma da cultura está aí. Se nós começarmos a pensar um pouco mais nas nossas 3 dimensões, a gente começa a lidar melhor com os paradigmas da cultura. E é isso que os espíritos tentam nos trazer nas suas mensagens. A como lidar melhor na vida. A se autossustentar, a fazer arquipélagos que nos dão sustentações, que nos dão possibilidade de sermos felizes. Irmão Leocádio sempre perguntava para a gente, meu filho, nos últimos 7 dias, quantas horas você foi feliz? Efetivamente feliz. Ser feliz é essencial na vida. Porque nós vivemos e só vamos construir graças à diversidade. Ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém. E né, nesses atritos, nesse diferencial, é que a gente vai se movimentando, saindo do lugar. É espírito que reencarna aqui com outra cultura, nos trazendo outras informações, pesquisando profundamente alguns termos,
e nos trazendo algumas certezas que vai levar a gente a repensar. Imagine você se inserindo por um ano numa cultura totalmente diferente da sua, em um país árabe, por exemplo. Como é que você vai conseguir manter equilíbrio no lugar daquele? Você é um ser humano, como são aqueles que vivem lá. Você tem que se equilibrar, porque eles se equilibram, porque você não. E a gente tem que pensar nesses paradigmas. Não há uma única verdade. Existem tantos pontos finais quanto existe de consciência. E nós temos que ir ali, burilando o nosso ser nessa caminhada. Paradigma da inteligência. Nós somos seres capazes de refletir, de aprender, de entender. E essa estrutura, paradigma, nos traz a possibilidade de pensar, de tentar achar uma fórmula melhor para lidar, por exemplo, com a morte. A morte está presente nas nossas vidas. Cada um de nós está na fila. Mais cedo ou mais tarde, vamos. Ai, meu filho, vai. Um dia vai voltar para casa. E nós precisamos ter um pouco mais de discernimento, de entender. Será que eu preciso do carro do ano? Eu tenho que fazer reflexões, usar do paradigma da inteligência para me capacitar, mas preciso antes estar lá nas 3 dimensões: vital, existencial e individual. Preciso lembrar disso. Ninguém é igual a ninguém, eu sou um ser, eu sou filho de um Criador, eu sou capaz, eu penso, eu sei construir. Porque nós temos um outro paradigma, que é o da contingência. Contingência, viu? Da contingência. As leis naturais do mundo existem. E elas também vão nos afetar. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma contingência de uma lei natural. Mas é a destruição que nós fizemos do ecossistema. E o ecossistema está procurando o seu equilíbrio. Lei natural. A morte é uma lei natural nas nossas vidas. E aí nós vamos pensar no paradigma da cultura, no paradigma da inteligência, para tentar entender melhor isso aqui. Como é que eu vou lidar com isso? A química do nosso corpo, ela existe. E quando ela está demais, você precisa pensar em como diminuir aquilo, que nós chamamos de paixões. Paixão. Quando você quer muito alguma coisa. Né? Como é que eu vou lidar com isso? Pensa no paradigma da inteligência, eu sou capaz. As interferências atômicas estão explodindo. Átomos. O núcleo do átomo explode. São capazes de fazer isso. Para ver o poder que aquela situação tem de destruir. Bombas atômicas. Vai interferir na nossa vida? Vai. Se trabalharem para destruir esse núcleo, ele vai destruir, ele vai se romper. Porque ele é um átomo. Pode interferir na nossa vida? Pode. Vamos usar os paradigmas da cultura, criar uma cultura melhor para se utilizar dos átomos. Usando o paradigma da inteligência, da capacidade de pensar. É isso que a doutrina dos Espíritos tem a propor. Na questão 911 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se haverá paixões
tão vivas, tão irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-la. Porque a gente vê, né? Parece que explodir uma bomba atômica, explodir um núcleo de um átomo, é tão forte na pessoa, destruir seres humanos é tão forte, ter muito dinheiro que seja capaz de devastar uma floresta inteira é tão forte. Será que essa paixão é tão forte assim, que nada é capaz de deter isso? E os Espíritos vão responder para a gente. Vencer as paixões é uma vitória do Espírito sobre a matéria. Ou seja, a paixão é da matéria. Não faz parte do ser humano. E ele continua. Como fiel seguidor, né, dos Evangelhos de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, ele nos diz: podeis fazer isso e muito mais dentro da doutrina espírita. Nós podemos utilizar dos paradigmas para repensar tudo, para refazer tudo, nos consolidar como seres existenciais, como seres que estão em construção, como seres que é capaz de entender que o outro também está em construção. Nós podemos fazer isso e muito mais. Nos orientou: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Nós só precisamos melhorar ou qualificar ou entender do que se trata isso. Leocádio fala com a gente assim: quando vocês estão em reunião nos centros espíritas, vocês estão criando mentalidades. E essas mentalidades, no cada um de vocês pensar, nós criamos tipo um bolsão, tipo uma nuvem. É daí que vem a ideia de nuvem, né, da internet. Criamos um campo de dados que fica disponível. Teoria da cibernética, né? E essas ideias vão chegando, as pessoas conseguem acessá-las. Nosfera, conjunto de pensamentos. Então, mais do que eu ir lá e brigar com o meu corpo físico, nós podemos criar mentalidades para que a cultura mude. Mas para isso nós precisamos refletir juntos, pensar, discutir. Por isso, meus queridos, durante esse capital de vida que nós estamos vivendo aqui na Terra, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos deu de vir aqui, nos interagirmos e aprender, nós temos que ser muito gratos por isso, principalmente pelo fato de nós podermos trilhar essa escola que nós chamamos de Terra, que nos dá tanto para oferecer, tem tanto para nos oferecer, e existir. Cada vez mais existir, não apenas ficar vivenciando. Existir. Sempre saibamos, sempre sabendo quem é quem, o que é o que. Quem manda em quem? Quando a gente está sentado assistindo uma palestra, olha isso, o Leocádio sempre chamando a atenção. Quando a gente senta numa palestra, se a palestra não está interessante, a gente vai embora. Faz parte de mim isso. Mas quando você deixa seu corpo adormecer, é o espírito fraquejando. O corpo, a matéria está vencendo. É para se parar para pensar. O quão nós, na nossa vontade, como diz Kardec aqui, o poder de ação que se estende para além dos limites das esferas corpóreas. Então, é mais, nós somos mais do que o corpo físico. E nós precisamos pensar isso. Porque o irmão Grimm diz para a gente, o ser humano tem a extraordinária missão de ser o autor da sua própria libertação. Ninguém vai fazer isso por nós. Não é banco de escola, não é o dinheiro, não é nada disso
que vai trazer essa liberdade do ser humano. É o aprendizado que ele faz, os entendimentos que ele faz. Essa é a proposta da doutrina espírita, basicamente. Claro que nós fraquejamos, nós adoecemos, o vital cai, nós vamos precisar de ajuda dos espíritos, vão nos dar uma receitinha, vão nos trazer algum alento, vão nos confortar. Mas o grande objetivo da doutrina espírita é isso, que cada um de nós possa ser autor da sua própria libertação.